Olá, estamos começando mais uma transmissão da coluna Expressão no Ar, aqui pela página do Amazonas Atual no Facebook, trazendo para você as notícias e os fatos políticos da semana, no caso, hoje, quinta-feira. E a gente vai começar já com a manchete que temos hoje aqui no site do Amazonas Atual sobre a pendenga entre os poderes de justiça, Tribunal de Justiça, Ministério Público e Tribunal de Contas, sobre a questão previdenciária, né? O governo do estado, o governador Davi Almeida, Valmir, deu um prazo de 48 horas para que o Tribunal de Justiça apresente propostas, né, dos seus projetos, o que eles querem manter no seu regime previdenciário, que agora eles terão que aderir ao regime único do Estado. Né? E então a grande polêmica é que eles podem ou não perder suas regalias, né? Exato. Então essa é a grande questão. Inclusive os juízes e desembargadores se aposentam com altos salários acima do teto, né? Então essa é a grande questão e eles têm um prazo curto para apresentar essas propostas. Pois é, o prazo foi dado pelo governo federal, né? Que até o dia 16 de julho para aderir ao regime. Esses poderes teriam que aderir ao regime de previdência do Estado do Amazonas, o Amazonprev. Hoje, o Tribunal de Contas, o Ministério Público do Estado do Amazonas e o Tribunal de Justiça pagam as aposentadorias e pensões com dinheiro próprio, né? Tiram dinheiro do seu próprio orçamento para pagar essas aposentadorias e pensões. Então, o governo federal está dizendo que vai cortar os repasses de recursos para o Estado do Amazonas se não aderir à Previdência complementar. Até o dia 16. Porque, na verdade, o que acontece, esse tipo de pagamento que é feito por esses três órgãos, TCE, Ministério Público do Estado e Tribunal de Justiça, eles acabam onerando ainda mais o Estado, né? Porque esse dinheiro é pago com o orçamento do Estado, que é repassado, claro, é um repasse constitucional para os três órgãos, né? Mas é um dinheiro da arrecadação estadual, ele vem da receita corrente líquida do Estado, né? Então, para também colocar no regime previdenciário, todo o dinheiro arrecadado de previdência social dos servidores da Justiça, do Tribunal de Contas e do Ministério Público vão ter que ser repassados agora para a Previdência também. Isso dá um fôlego também na arrecadação previdenciária do Estado. O problema aí é que as aposentadorias nesses três órgãos são altíssimas, né? Os membros do Ministério Público, os membros do TCE e os membros do Tribunal de Justiça se aposentam com salários muito altos, né? Salário integral, na verdade, a remuneração integral, mas além da remuneração, eles têm outras vantagens que elevam esse salário, né, em aí mais de 50% em alguns casos. Então, no regime previdenciário do Amazonprev, certamente essas regalias seriam cortadas. E é esse o nó para eles entrarem nesse regime. O Tribunal de Justiça, na verdade, os três órgãos têm que formatar uma lei complementar, um projeto de lei complementar para mandar para a Assembleia Legislativa. Estão fazendo isso exatamente agora, né, Cleber? Isso, exatamente. Teve uma reunião, já houve duas reuniões, né? Uma primeira e uma segunda, hoje, inclusive, com a presença do governador Davi Almeida no Tribunal de Justiça, mas não se chegou a definir uma proposta concreta, né, do projeto. Ainda não saiu. Eles estão tentando essa definição para ver que tipo de vantagem será possível manter para esses três poderes aí, né? O Tribunal de Justiça, Ministério Público e TCE. E é uma situação que tem que acabar, né, Valmir? Porque, por exemplo, como esses órgãos dependem da arrecadação do Estado, uma vez que for definida a aposentadoria de seus servidores, não podem mais mexer nelas, né? Então, quer dizer, pode cair a receita do Estado, mas não pode mexer nas aposentadorias. Então, o governo tem que dar o jeito dele de fazer o repasse de recursos. Nós temos uma matéria aí, Kleber,
sobre os dados do Tribunal de Justiça, né? Isso. Tem, por exemplo, um desembargador se aposenta com salário integral que hoje é de R$30.700, mais ou menos, né? R$30.700, mas com as vantagens, ele está recebendo ali bruto em torno de R$45.800. Isso, nessas vantagens tem gratificação, indenizações, benefícios, né? Tem então, a PAI que eles estão recebendo, né? Parcela autônoma de equivalência, que é R$10.000 por mês. Então todas essas vantagens estão sendo pagas pelo Tribunal de Justiça. E aí eleva esse salário de 30.800 para 45.800 mais ou menos, é a média ali que a gente está fazendo, salário bruto. Com desconto tem desembargador que ainda está levando aí 43.000 por mês, né? Isso. Então, no regime previdenciário do Estado, certamente essas vantagens teriam que ser cortadas, né? O servidor aposentado, ele não tem, o servidor do Estado aposentado não tem todas essas regalias que tem esses três e órgãos. Aí fica também aquela grande diferença entre vários regimes de previdência, né? Enquanto a previdência do INSS pública, você não tem praticamente nenhum benefício a não ser o salário e assim mesmo parte do salário quando se aposenta. No serviço público, no judiciário, são altos salários, né? Acima do teto constitucional, inclusive. Pois é, mas há que se dizer também, e hoje, inclusive, o deputado Serafim Corrêa fez uma fala na Assembleia Legislativa, falando que são 16 anos, né? 16 anos atrás foi mudada a lei previdenciária, na reforma, na verdade foi na reforma da Previdência feita no governo Lula ainda em 2003, Isso. que todos os órgãos públicos teriam que migrar para o regime previdenciário único do Estado, né? Todos os estados teriam que ter um regime previdenciário único, os municípios também, e todos os servidores teriam que se aderir a esse regime. Até hoje, o TCE, o Ministério Público e o Tribunal de Justiça não aderiram a esse regime. Inclusive, isso criou uma questão muito, muito delicada, porque os servidores desses órgãos não podem se aposentar enquanto houver essa divergência desse caso. Exato. Temos mais o que aí, Pedro? Bom, nós temos mais uma notícia interessante, que o governador, nessa reunião com o presidente do Tribunal de Justiça, fez uma declaração muito interessante sobre a nova eleição no Amazonas, né, que ainda está suspensa, ninguém sabe se vai ter. Inclusive, não saiu ainda até as 14 horas, que estava previsto, a decisão da ministra Carmen Lúcia, né, sobre se volta ou não a eleição, se vai haver, se não vai haver eleição. Mas o Davi Almeida disse que, no caso de haver uma eleição indireta para o governo do Estado, o novo governador será um deputado estadual. Bom, isso é um recado muito claro, né, Valmir, que ele está dando aí para os candidatos de grande potencial de voto, para os grupos mais fortes políticos também. Exatamente. Essa eleição, que pode ser indireta, né, pode ser na Assembleia Legislativa, está dando muito burburinho aí no meio político, né? O governador Omar Aziz já deu declaração dizendo que ele tem 10 votos, isso lá em Parintins ainda, né? Ele disse que teria 10 votos na Assembleia Legislativa se a eleição fosse indireta, mas também não disse quem seria o candidato dele. Há rumores de que ele não daria o partido para o Davi Almeida, né, para ser candidato, porque mesmo sendo uma eleição na Assembleia, qualquer cidadão apto a votar estaria também apto a ser candidato a governador, exatamente. Mas ele precisa estar afiliado a um partido político, né? E o partido precisa aceitar que essa pessoa seja candidato do partido. Como o PSD é dirigido no estado pelo senador Omar, ele pode impedir, por exemplo, uma candidatura do Davi Almeida a governador na eleição indireta na Assembleia. O que o Davi Almeida disse foi o seguinte: deverá ser um deputado ou uma deputada, só tem uma deputada. Tem uma, que é a eleição da campanha do PMDB, do mesmo partido do senador Eduardo Braga. Ele disse, a deputada certamente não será, né? Então, ele disse que deve ser um deputado ou uma deputada e não necessariamente ele. Então, ele não descarta a possibilidade de ele ser candidato, mas também não descarta a possibilidade dos deputados apoiarem um outro candidato, outro nome da Assembleia Legislativa. E as conversas de bastidores que a gente tem tido até com as pessoas que estão ligadas a esses políticos é que a Assembleia Legislativa quer se livrar
dessa pecha de que ela é pau-mandado do Poder Executivo, né? Isso. E que está na hora de ela tomar uma decisão e assumir o protagonismo aí da política, assumir um protagonismo, elegendo o governador que ela quiser, um governador que saia da Assembleia Legislativa, já que a eleição vai ser feita, então, nesse caso de eleição indireta, será feita por 24 deputados, pelos 24 deputados, né? Então, não é difícil, basta aí você ter um candidato que consiga o apoio do partido para se candidatar e os deputados fecharem questão com ele, elegem, né? Com certeza. Agora, claro, isso não é uma coisa simples, né? Sim, claro, depende de negociações, depende de articulações, depende do interesse dos grupos, de cada. Mas eu acho que a Assembleia também chegou a hora de assumir essa postura, né? De sair dessa coisa de coadjuvante da política, de ser comandada pelo Executivo, né? Exato. Tem mais o que, Kleber? Bom, a gente... Para finalizar, a gente pode informar aqui ao nosso internauta sobre essa indefinição, né, da questão da eleição no Estado, que a ministra Carmen Lúcia ainda não se manifestou, né? Deveria se manifestar hoje, mas na agenda dela lá no STF, ela tem um almoço agora à tarde, provavelmente ela vai tocar nesse assunto. Na verdade, Kleber, ninguém disse, né, do STF, a ministra não disse que ia se manifestar hoje, isso era uma projeção ou uma previsão dos advogados que acompanham esse caso, né? De que ela poderia se manifestar até essa quinta-feira, no máximo até quinta-feira. E aí, muita gente fazendo prognóstico, fazendo previsões, né? De que até 14 horas ela daria uma decisão. Nós temos um repórter em Brasília também que está em contato direto com o STF. A assessoria do STF já disse que não existe esse prazo para a ministra decidir, a ministra Carmen Lúcia, e ela também não diz, não informa ninguém quando que ela vai tomar decisões, né? Isso foi o que a gente recebeu de informação da assessoria de comunicação do STF. Nós estamos acompanhando e a qualquer momento, se sair a decisão, a gente vai publicar aqui e informar os nossos leitores. Ontem nós demos uma informação aqui que o Sepúlveda Pertence entrou na equipe do senador Eduardo Braga, né? Lá como advogado, né? A gente está vendo aí que há uma articulação muito forte, então, aí, desses candidatos que entraram com recurso no STF para derrubar essa liminar do Ricardo Lewandowski, do ministro Ricardo Lewandowski, que suspendeu a eleição. Eles querem, claro, manter a eleição direta. Né, no Amazonas. Agora, a ministra pode tanto decidir pela derrubada da liminar e dar prosseguimento à eleição, como também pode jogar essa decisão para o plenário do STF, né? Isso é possível que ela faça isso também, e aí essa decisão ficaria só para agosto, né? Quando o STF termina o recesso do judiciário, o STF volta a fazer sessões plenárias. Então, tem isso, tem uma outra possibilidade, que é o STF aguardar o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade do artigo 244 do Código Eleitoral, né, que foi modificado com a mini-reforma eleitoral e que instituiu essa eleição direta depois de 2 anos de mandato. Até a mini-reforma de 2015, quando o governador era cassado, se fosse antes de 2 anos, teria eleição direta. Depois de 2 anos, a eleição era indireta, ou seja, pela Assembleia Legislativa, no caso de governador, pela Câmara de Vereadores, no caso de prefeitos, né? Foi modificada agora pela essa lei, pela mini-reforma, o Código Eleitoral, diz que só se faltarem 6 meses para terminar o mandato é que a eleição é indireta, né, pelo Poder Legislativo. Isso está sendo questionado pela Procuradoria-Geral da República, que considera inconstitucional porque a Constituição diz que a eleição é indireta depois de 2 anos, né?
depois de 2 anos de transcorrido 2 anos do mandato, a eleição é indireta. A Constituição diz isso, a Constituição Federal, e a Constituição Estadual também diz, né, replicou o que diz a Constituição Federal para dizer, olha, na caso de cassação do governador, a eleição é indireta depois de 2 anos de transcorrido o mandato. Então, o STF pode, inclusive, aguardar esse julgamento para definir se a eleição no Amazonas é direta ou indireta, mas também pode, definindo no TSE a cassação, esgotando-se todos os recursos no TSE sobre a cassação do governador José Mello, mandar realizar a eleição direta ou indireta a qualquer momento, né? Então, são possibilidades e a gente está aguardando. O que a gente aguarda agora é uma decisão da ministra Carmen Lúcia, se ela vai manter suspensa a eleição ou vai liberar a eleição agora, direta ou indireta, né? Como ela está dentro do prazo, vamos esperar que ela decida. Na verdade, ela não vai julgar se a eleição é direta ou indireta, ela vai julgar se ela libera ou não a eleição que foi suspensa pelo ministro Ricardo Lewandowski. É isso, né, Valmir? É isso. Ok, só lembrando a você que todo esse material, esses fatos políticos estão lá no site do Amazonas Atual. E a gente agradece aqui a sua atenção e a sua audiência e voltamos amanhã com o Expressão no Ar. Obrigado e até lá.